Olá, alunos! Vamos então continuar com as valorações que uma proposição composta pode assumir? As principais? Já foi a do e. Então agora nós vamos trabalhar a do ou, do então e do se e somente se. Só que antes, vamos lembrar, vamos ver se você decorou mesmo, hein? Sem olhar suas anotações. Qual a regra do e? Fala em voz alta aí. Muito bem. Um falso deixa tudo falso. Conforme eu falei, você não tem que entender, você precisa decorar. Então a regra do e é um falso deixa tudo falso. Show de bola. Nós vamos agora trabalhar a regra do ou. Qual é a regra do ou? Viu? Como a gente só comentou na aula passada, você ainda não memorizou. A regra do ou é um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Não posso me esquecer que o e é uma conjunção e que o ou é uma disjunção não exclusiva. Regra do ou. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Essa é a regra do ou. Vamos entender o porquê. Faz de conta que você é meu filho e que eu chego para você e falo: filho, vamos com o papai até o posto de gasolina. Prometo que eu compro para você chocolate ou chiclete. Essa é a minha promessa para você. Chocolate ou chiclete. Tudo bem? Chegando no posto de gasolina, eu não compro nem chocolate e nem chiclete. Eu compro uma bala 7 Belo para você. A pergunta é, eu falei verdade ou mentira? Mentira, né? Se eu prometi chocolate ou chiclete, eu tenho que dar pelo menos uma das duas coisas para você. Para a frase ser verdadeira, né? Gente, se eu não te dou nem chocolate nem chiclete, eu tô nessa linha daqui. Eu falei uma mentira. Eu falei uma frase falsa. Se eu não dou chocolate para você, mas dou chiclete, eu falei uma verdade. Se eu dou chocolate para você e não dou chiclete, eu também falei uma verdade. E se eu der as duas coisas para você, eu não menti. Eu também falei uma verdade. Eu só minto se eu prometesse ou chocolate ou chiclete. Aí eu não posso dar as duas coisas. A disjunção não exclusiva significa que não é exclusiva as duas informações, ou 3 ou 4 serem verdadeiras. No ou, basta uma ser verdadeira que o todo fica verdadeiro. As duas podem ser verdadeiras. Não esqueçam disso. Tá bom? Pra cá. Então, essa é a ideia do conectivo ou. No ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. E nós temos aqui o ou, que é a disjunção exclusiva, que pode ser esse conectivo também, né, gente? No ou, qual que é a regra do ou? Vamos escrever aqui. Regra do ou. Só uma pode ser verdadeira. Só uma pode ser verdadeira. Então, só uma frase pode ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, fica falsa. Só uma pode ser verdadeira. Só uma pode ser verdadeira. Vamos entender o porquê disso. De novo, você é meu filho. Só que agora eu chego para você e falo: vamos com o papai até o posto. Eu prometo que eu dou para você ou chocolate ou chiclete. Eu só estou prometendo uma coisa, ou chocolate ou chiclete. É só uma coisinha que eu estou prometendo para você. Só uma. Tá bom? Só uma.
Chegando no posto, se eu der as duas coisas para você, você vai ficar muito feliz. Só que eu falei uma mentira, porque eu prometi ou chocolate ou chiclete. Eu dando as duas coisas, você vai amar, mas eu menti para você. Se eu der só chocolate e não te der chiclete, eu falei uma verdade. Se eu não dou chocolate, mas te dou chiclete, eu também falei uma verdade. Agora, se eu não dou nem chocolate nem chiclete para você, aí eu menti de novo para você. Ok? Essa é a ideia do conectivo ou. Vamos praticar alguns exercícios de fixação de conceitos? Só que eu vou pedir para você, só encare esses exercícios se você já tiver as regras decoradas. Vamos ver se você já tem. Não olha para o teu caderno. Vamos lá. Regra do E, fala em voz alta aí. Opa, legal. Um falso deixa tudo falso. Ah, eu errei, Sérgio. Então, repita a regra. Um falso deixa tudo falso. Repita, repita, repita. Não encare os exercícios que tem a seguir antes de você estar com isso decorado. Qual a regra do ou? Muito bem. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. E a regra do ou? Só uma pode ser verdadeira. Só uma. Então, se você ainda não tiver com isso decorado, não faça os exercícios que vêm a seguir. Pausa a aula, fica falando. Regra do E. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Um verdadeiro. Fica falando. Decora isso. Tá? Tabela verdade você não tem que entender, você tem que decorar. E a regra do E é, fala em voz alta, um falso deixa tudo falso. Regra do ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Regra do ou, só uma pode ser verdadeira. Fica falando a regra do E, a regra do ou, a regra do ou, fica falando, repita. Então vamos lá? Vamos lá ver se você decorou. Regra do E. Um falso deixa tudo falso. Regra do ou. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. E a regra do ou, só uma pode ser verdadeira. Então agora que isso está memorizado, vamos brincar com as questões? Tente resolver antes de mim, tá bom? Só olha o que eu vou fazer no primeiro item para você poder fazer os outros, tá bom? Ele quer que eu classifique isso como verdadeiro ou falso. Então vamos lá? 4 elevado a 0 igual a 1. Essa informação é verdadeira. 2 ao quadrado igual a 4. Essa informação é verdadeira. Qual que é a regra do ou? Fala em voz alta aí. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Então ficou verdadeiro. É isso que você tem que fazer com todas essas que estão aqui. Com todas. Ah, mas eu não sei o que é esse 2 com ponto de exclamação. 2 com ponto de exclamação é você pegar o número 2 e multiplicar até chegar no número 1. 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial por definição é 1 também, tá bom? 0 fatorial por definição é 1. Então, o ponto de exclamação é uma matéria da matemática chamada fatorial. 5 fatorial é você pegar o 5 e multiplicar com todos os anteriores até chegar no número 1. 10 fatorial é você pegar o número 10 e multiplicar com todos os anteriores até chegar no número 1. Joia? Então vamos lá. 2 fatorial é 2, é verdadeiro. 0 fatorial é 1 é verdadeiro. Qual que é a regra do E? Fala em voz alta. Um falso deixa tudo falso. Como não tem falso, ficou verdadeiro. 4 elevado a 0 é 1, verdadeiro. 2 ao cubo é 6. Não, 2 ao cubo é 8. Então é falso. No ou, regra do ou, né? No ou, um verdadeiro deixa tudo verdadeiro.
2 fatorial é igual a 2, verdadeiro. 0 fatorial é igual a 0, isso é falso. 0 fatorial, por definição, é 1. No E, 1 falso deixa tudo falso. Então, tá aqui os resultados, né? Tá aqui os resultados. E a última, 1 fatorial igual a 0 é falso. 0 fatorial igual a 0 é falso. No E, 1 falso deixa tudo falso. Tá aí para vocês. Vamos para a próxima? Bom, então agora aqui nós vamos escrever tudo isso em linguagem simbólica. Então, lá vou eu escrever tudo isso daqui em linguagem simbólica. A vaca não foi para o brejo. Não tenha preguiça, escreva tudo. E lembra, tenta fazer antes de mim, tá? É só escrever a linguagem simbólica das frases. Próximo. O boi não seguiu a vaca. A vaca foi para o brejo e o boi seguiu a vaca. A vaca foi para o brejo ou o boi seguiu a vaca. A vaca não foi para o brejo e o boi seguiu a vaca. Ai, Sérgio, mas isso cai na prova? Cai, claro que cai. Você tem que saber escrever a linguagem simbólica. Continua fazendo os exercícios aí. Vai fazendo. A vaca foi para o brejo ou o boi não seguiu a vaca. Bom, agora aqui você deve ter errado porque eu não falei nada disso. Toda vez que você tiver negação, parênteses, você vai começar a frase com o termo não é verdade que. Ou qualquer termo que tenha esse mesmo significado. Por exemplo, é mentira que. É falso que. Ou ainda, nego que. Gente, qualquer termo que tenha o mesmo sentido que não é verdade que, eu posso escrever ali. Então, olha só a letra G. Nego que. Eu poderia ter colocado é falso que, é mentira que, ou que nem está no gabarito. Não é verdade que. E aí você escreve logo o que está dentro do parênteses. Nego que a vaca foi para o brejo e o boi seguiu a vaca. Olha lá. É falso que. Gente, eu posso usar qualquer terminologia que tenha esse mesmo sentido. É falso que a vaca foi para o brejo ou o boi seguiu
A vaca. E a última, agora não é verdade que. A última é a vaca não foi para o brejo ou o boi não seguiu a vaca. Tá aí para vocês o exercício 5. Vamos fazer mais um aqui com vocês. Exercício 6. Ó, o exercício 6 agora é o contrário. Ele te dá a letra natural, né, a frase natural, a língua escrita, e ele quer que você transforme isso em linguagem simbólica. Então vamos transformar isso em linguagem simbólica. P é a frase João é alto e Q é a frase João é jogador de basquete. Então vamos para a primeira aqui. João não é alto. Não é verdade que, gente, apareceu esse termo, você escreve negação e abre parênteses, né? João não é alto. João é alto e é jogador de basquete. João não é alto e é jogador de basquete. João não é alto ou não é jogador de basquete. João não é jogador de basquete. Não é verdade que, negação, parênteses, João não é jogador de basquete. Tá aí para vocês. Sérgio, eu poderia escrever esta frase assim? Apenas João é alto? Porque negação de negação é afirmação. Eu poderia escrever desse jeito? Claro que você pode, mas eu quero que você não interprete as frases. Eu quero que você escreva do jeito como está colocado ali, ao pé da letra. Então, não fique interpretando, combinado? Mas poder pode, mas não interprete. Escreva ao pé da letra. Joia? Legal. Então vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Ah, tem mais frase aqui. Achei que tinha terminado. João é alto. Ou é jogador de basquete. João é alto e não é jogador de basquete. Não é verdade que João é alto e é jogador de basquete. Não é verdade que João é alto ou é jogador de basquete. Não é verdade que João não é alto ou é jogador de basquete. E a última, João não é alto, nem é jogador de basquete. Nem é a contração do não com o conectivo e, tá, gente? Nem é a mesma coisa que não é. João não é alto e não é jogador de basquete. E não é, dá para substituir por nem. Nem. Vamos para outra tabela verdade. Então agora nós vamos trabalhar a tabela verdade do então e a tabela verdade do sei somente se. Só que antes, chamada oral, aqui comigo, não olhe as suas anotações. Em voz alta, qual a regra do ou? Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Joia! Qual que é a regra do e? Um falso deixa tudo falso. Muito bem. E a do ou? Só uma pode ser verdadeira. Só uma. Show de bola. Você já decorou 3 tabelas verdades importantes. Faltam mais 2. Então, regra do e, um falso deixa tudo falso. Regra do ou,
um verdadeiro deixa tudo verdadeiro, e a do ou, só uma pode ser verdadeira. Tô contente contigo. Errou? Puxa, você ainda não decorou e não fiz o que eu falei. Ó, eu consigo te ajudar, mas você tem que fazer do jeito que eu tô colocando para você. Eu costumo falar que a minha aula é igual você tomar antibiótico. Se você não tomar de 8 em 8 horas e tomar do seu jeito, não vai dar solução àquele remédio. Tá bom? Então, decore a tabela verdade. Se for o caso, pausa a aula e fica falando, decorando. Você tem que saber as 3 tabelas verdades de cor e salteado. Não só essas 3, mas as 2 que eu vou explicar agora. Vem comigo. Tabela verdade do conectivo então. O então é uma condicional, ou também chamado de implicação. A regra do então é uma das regras mais fáceis de decorar porque é uma regra mnemônica. Vera Fischer é falsa. Lembrando que V de verdade é a Vera, F de falso é a Fischer. Então, olha lá, Vera, verdadeiro. Vera Fischer, falso. Fischer, Vera, verdadeiro. Fischer, verdadeiro. Só a Vera Fischer é falsa. Não posso me esquecer disso. Só a Vera Fischer é falsa. Tá bom? Vamos entender o porquê. Se sou curitibano, então se sou curitibano, então nasci no Paraná. Ok? Vamos partir do pressuposto que você é curitibano. Então você nasceu no Paraná. Essa frase tem que ser o quê? Verdadeira. Vamos partir do pressuposto que você é curitibano. Você pode ter nascido em São Paulo? Não. Se você é curitibano, necessariamente você nasceu no Paraná. A frase, se sou curitibano, então nasci em São Paulo, é falsa. Se sou curitibano, então nasci em Alagoas, é falso. Se sou curitibano, então nasci no Mato Grosso, é falso. Se sou curitibano, então nasci no Mato Grosso do Sul, é falso. Se você é curitibano, você tem que ter nascido no Paraná. Vera Fischer é falsa. Vera é verdadeiro. Legal? Pra cá comigo. Se não sou curitibano, então nasci no Paraná. Essa frase é verdadeira. Por quê? Ué, se você não é curitibano, você pode ser londrinense. E Londrina é uma cidade do Paraná. Tá certo? Então eu posso falar, se não sou curitibano, então nasci no Paraná. Como também posso falar, se não sou curitibano, não nasci no Paraná. De repente, você é paulista, você nasceu em São Paulo. Tá? Quando a causa é falsa, tanto faz o efeito, a frase vai ser verdadeira. Tanto é que nós usamos muito o então. Eu, por exemplo, gosto de usar o então assim, se eu ganhar na loteria, então vou viajar. Pô, mas eu não sei se eu ganhei ou não na loteria. Ou, de repente, eu posso ganhar na loteria, mas muito pouquinho, e não vou conseguir viajar. Tá? Agora, se você ganhar na loteria, então, aí sim a gente vai saber qual que é a consequência, né? Olha lá. Então, se não sou curitibano, então não nasci no Paraná. É uma frase verdadeira também. No então, só quando a causa é verdadeira, o efeito tem que ser verdadeiro. Tá bom? Ó, isso aqui é algo que eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque uma frase com então,
então, se. A é a frase Ana é feliz, C é a frase Carla é médica. Esta frase aqui é a norma culta de como se escreve esta frase aqui, tá bom? Acontece que esta mesma frase, ela pode ser escrita de outros jeitos. Ó, eu posso tirar o então. A vírgula é como se fosse o então. Esta frase é essa daqui. Todas estas frases têm o mesmo significado que estas, tá? Todas. Olha só, eu posso não ter o C aqui na frente, que é como eu venho falando com vocês, o então. Ó, o C pode ficar no meio da frase. Carla é médica. Lembrando, gente, sempre que essa primeira frase aqui é a causa e essa daqui é a consequência. Se eu coloco o C no meio da frase, Ana é feliz é a primeira frase na linguagem simbólica. Todas essas frases têm o mesmo significado. Eu posso não usar o termo se, usar o termo quando. Eu posso não usar o termo se, eu posso usar o termo sempre, enquanto, caso. Todas essas frases, gente, têm o mesmo significado. Cuidado que quando, o sempre que, o enquanto, o caso e o se estiverem no meio da frase, não quer dizer que essa é a segunda frase. Essa daqui é a primeira frase, tá? Essa aqui é a primeira frase. Então, muito atenção, porque o então, ele pode ser escrito de outras formas gramaticais fora a norma culta. Se A, então B. Se Ana é feliz, então Carla é médica. Esse é o jeito norma culta de se pronunciar o então. Você começa com o C e coloca o então no meio. Só que eu posso trocar o C por quando, enquanto, caso, sempre que. Cuidado com isso. Tá bom? E para a gente poder terminar o então, eu quero trabalhar com vocês um outro detalhezinho. Toda vez que você tiver uma frase condicional, é sempre importante lembrar que a causa, ela é chamada de condição suficiente. E a consequência ela é chamada de condição necessária. E ó, eu não posso me confundir condição suficiente com condição necessária. Gente, o que eu vou falar aqui é algo pessoal, isso me irrita, mas eu preciso conversar com vocês sobre isso. Gente, eu não concordo com esses termos, condição suficiente e condição necessária. Até hoje, quem tentou me explicar isso não conseguiu me convencer. Para mim, condição suficiente e condição necessária é a mesma coisa. Para mim. Mas tem pessoas que falam, não, Sérgio, são duas coisas totalmente diferentes. Mas para mim é igual. Quando eu escuto o termo condição suficiente, condição necessária, para mim dá nó na minha cabeça. Agora, o termo causa, consequência, é bem claro para mim. O que é causa e o que é consequência. Tá certo? Causa, eu dou um soco em você. Qual vai ser a consequência? E você pode me processar, você pode me matar, você pode dar um outro soco em mim. Tem várias consequências disso, tá? Agora, quando eu uso, eu dei um soco em você, isso é condição suficiente. Qual a condição necessária? Sei lá, isso não vai para mim, infelizmente, tá? E você tem que memorizar quem é condição suficiente, quem é condição necessária. E uma aluna, no ano de 2002, ela inventou uma regra mnemônica para mim. É igual a Vera Fischer é falsa. Foi um aluno do ano de 98 que deu
essa regrinha para mim. E eu adorei essa regra. Adorei. E eu falei, ó, vou plagiar, porque é muito boa. Você não tem como esquecer. Vera Fischer é falsa. E essa aluna, no ano de 2002, inventou uma regrinha que eu adorei também para condição suficiente e condição necessária. Acompanhem comigo. Esse conectivo é o conectivo se, então. S, para você lembrar, condição suficiente é a primeira. E N, para você lembrar, condição necessária é a segunda. O S é a primeira, suficiente, o N é a segunda, necessária. Tá bom? Ah, deixa eu acrescentar aqui na tela anterior mais outra frase. Ana ser feliz é condição suficiente para Carla ser médica. Isto é, esta frase, ela pode ser escrita usando os termos condição suficiente e condição necessária. Carla ser médica é condição necessária para Ana ser feliz. Gente, essas duas frases nada mais é do que essa daqui, tá? Tudo isso daqui são frases que podem aparecer na hora da prova. E elas aparecem, viu, gente? E elas aparecem. Tá bom? Bom, essa última tabela verdade vai ficar para a nossa próxima aula. Próxima aula a gente continua ainda em estruturas lógicas explicando cada uma dessas tabelas verdades. Ok? Até a próxima aula. Tchau!